Hoje nós não vamos pregar, vamos contar uma história. A história de Jesus, a história do seu nascimento. Jesus veio de uma forma gloriosa, maravilhosa, mas Deus interveio no mundo de uma forma muito simples, usando pessoas simples, usando contextos simples, os contextos da época. E apesar de todas as dificuldades que a natureza humana impõe a cada um de nós, Deus sempre cumpre o seu propósito. E por meio desse propósito, Ele permitiu que Jesus viesse em meio à pobreza, em meio ao Império Romano que subjugava, que matava a gente, cujo imperador matava a própria esposa, filhos, ou o rei matando a família. Jesus veio nesse contexto bagunçado, nesse contexto complicado, mas Ele veio para provar que a luz prevalece sobre as trevas. E a própria vinda de Jesus é um modelo, é um exemplo de como Jesus entra na minha vida e entra na sua vida, e também encontra a nossa vida toda bagunçada, encontra os nossos contextos de vida, contextos sociais, contextos políticos. Mas quando Jesus entra, quando o Evangelho entra, ele fura todos os bloqueios, ele impede que o mal triunfe e faz com que a luz de Deus prevaleça no final de toda a história. Então Jesus veio nesse contexto. Os pais de Jesus, José e Maria, segundo a tradição, não que alguém saiba exatamente quantos anos tinha Maria ou quantos anos tinha José, mas normalmente naquele contexto, uma moça que era dada em casamento era de 12 a 16 anos. Então provavelmente Maria tinha essa idade. Não se tem menção do pai ou da mãe. Então você vê aquela moça prometida em casamento, e já não só num contexto complicado, mas imagina você chegar para o seu noivo e dizer: estou grávida. Como você está grávida? Naquele contexto, queridos, José e Maria estavam noivos. E é importante a gente saber que o noivado no período judaico, de acordo com o contexto bíblico, o noivado era quase um casamento. Tanto é que se você ficava noivo de alguém, você prometia aquela pessoa em casamento, e para romper isso, só o divórcio. Não eram casados ainda, eles eram noivos, mas tão sério que era o noivado, que para romper o noivado, só por intermédio do divórcio. E uma pessoa que fosse infiel nesse período de noivado, corria o risco de ser apedrejada, se o noivo publicamente a expusesse, dizendo: ela foi infiel. Então a noiva infiel podia ser apedrejada. Então imagina já aquela moça, talvez de 12 a 16 anos, num dia lá em Nazaré, recebe a visita do anjo Gabriel dizendo: você é escolhida, você foi separada, bem-aventurada és entre as mulheres, porque o fruto que há de vir é bendito, ele é santo. Então Gabriel anunciou para Maria que ela estaria grávida de Jesus. Por que Maria e por que José? Não podia ser um casal de qualquer nação, tinha que ser de Israel. E não podia ser um casal de qualquer lugar de Israel, tinha que vir de uma linhagem, da linhagem de Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi. Daquela linhagem teria que vir o pai ou a mãe que pudesse receber Jesus no seu seio familiar. Então tinha que ser da linhagem de Judá. E os dois eram de Judá. Tanto José era da linhagem de Davi, Davi vem da linhagem de Judá. Tanto José era de Davi, quanto Maria também era da linhagem de Davi. Maria por parte do filho mais velho de Davi, que é Natã, e José por parte de Salomão, mas ambos de Davi. Então, vejam que as combinações, aí Deus já vai falando no nosso coração, quando Ele tem que fazer alguma coisa, Ele cuida da linhagem, Ele cuida da descendência, Ele cuida do caráter, Ele cuida da família, Ele forma a família para que Jesus viesse ser aquele que cumpriria a promessa de Deus, de que da linhagem de Davi viria o Redentor. Mas qual a importância de ser descendente de Davi? Porque assim como Davi foi rei em Jerusalém,
o seu descendente recebeu a promessa de que ele se assentaria no trono de Davi. Então Jesus é rei, vamos dizer isso? Jesus é rei. Mas como? Jesus viveu, morreu com 33 anos e meio e nunca se assentou no trono de Davi. Porque em primeiro lugar, Jesus veio como servo sofredor, aquele que vem para nos salvar. Mas, pelo fato dele ter vindo de Davi, o reino, o trono lhe está reservado. Portanto, Jesus na sua segunda vinda virá para se assentar no mesmo trono de Davi. É a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque toda briga, porque o presidente Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, e o mundo todo está em polvorosa, o mundo todo está em briga, é um caldeirão, porque na verdade o mundo inteiro se opõe àquele dia, quando Jesus há de se assentar no trono de Davi em Jerusalém, e a partir de lá desfazer a guerra, a contenda e a inimizade no mundo inteiro. Então Jesus ainda não se assentou, mas ele já se assentou no trono do meu coração e no seu. Mas literalmente, naquele dia, ele há de reinar o mundo inteiro em Jerusalém. Amém? A partir de Jerusalém. Então lá estão aqueles dois jovens, Maria, 12 a 16 anos, José, provavelmente de 18 a 22, está mais ou menos igual eu e Noemi, que eu tinha 18, a Noemi tinha 14 anos, quando a gente começou a namorar. 3 anos de namoro e 1 ano de noivado, casei com 22 e ela com 18, mas é só um parênteses mesmo, não tem nada a ver com... Só pode dizer que a gente começou muito cedo. Mas está lá aquele casal, novinho, e José, quando recebe a notícia de que Maria está grávida, o que ele pensa? A Bíblia diz que José era um homem justo, e ele era um homem que não queria infamá-la. Sendo justo, ele sabia que ele não tinha engravidado Maria, porque se ele, na condição de justo, tivesse engravidado Maria, ele não teria condição de justo, porque era justo que ele respeitasse aquele período de noivado para conhecê-la sexualmente só no casamento. Então ele era justo, ele sabia que ele não tinha engravidado Maria, mas ele era justo porque ele tinha que acreditar no testemunho dela, de que o anjo havia dito de que o Espírito Santo a havia engravidado, e ele não sabia até então o que fazer. Então, como ele agiu? Ele pensou, vou fazer o seguinte, para que ela não corra risco de morrer apedrejada, para que eu não a exponha publicamente, eu vou deixá-la secretamente, ainda que eu leve a culpa, ainda que a sociedade possa dizer que eu fui o culpado disso, que eu causei isso. E então, pensando assim, porque era um homem justo e não queria infamá-la, intentou deixá-la secretamente. O que ele fez? O melhor da sua consciência. Até então ele não tinha a revelação de Deus, então ele agiu de acordo com a sua consciência. Meu amado, até que Deus te traga alguma revelação especial acerca de alguma coisa, você tem que fazer o melhor de acordo com a sua consciência. E o que José tinha feito foi tomar uma decisão de acordo com os seus valores de justiça, valores de integridade, ainda que não tivesse revelação de Deus, mas ele estava determinado a não fazer o mal. E é isso que eu tenho que fazer. Falta-me alguma revelação, mas há um valor no qual eu tenho que viver. E é assim que você tem que viver. E justamente porque ele estava agindo de acordo com seus valores, numa noite ele teve um sonho e disse: José, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então receba como a sua esposa. E aí falou o nome de Jesus, que é Yahvé, é salvação. O nome que deveria ser dado ao menino compartilhou a Maria, o anjo compartilhou a Maria, mas Deus em sonho falou a José que o nome do menino deveria ser Jesus, Yoshua. Yahvé é salvação, porque Ele há de nos salvar e de perdoar os pecados do seu povo. E então, ao acordar pela manhã, o que ele fez? Ele recebeu, talvez tenha encurtado aquele período de noivado, mas ele a recebeu como esposa, embora não a conheceu sexualmente, até
que Jesus nasceu. Amém? Isso está lá em Mateus 1, versículo 25, que Maria permaneceu, então, sem relacionamento sexual. Mateus 1, 25, você pode conferir, que ela permaneceu sem relacionamento sexual até o nascimento de Jesus. Depois a Bíblia diz lá em Mateus 13, versículo 55, acerca dos irmãos de Jesus. Então Maria certamente teve filhos com José. Quais os nomes? Quem sabe os nomes dos filhos de Maria? Tiago, José, Simão e Judas. Não Judas que traiu Jesus. Judas e Tiago foram escritores da Bíblia, irmãos do Senhor. Amém, queridos? Mas até então que Jesus nasceu, não houve relacionamento sexual. Fora recebido em casamento, mas não houve relacionamento sexual. Amém? Mas acontece o seguinte, queridos, que havendo então Maria recebido esse anúncio de que ficaria grávida, logo a Bíblia diz que ela partiu para a região da Judéia, onde estava uma prima chamada Isabel, que veio a ser mãe de João Batista. Por isso que João Batista é primo de Jesus e que nasceu 6 meses antes de Jesus. Isabel era estéril, era uma senhora idosa, esposa de Zacarias, sacerdote. E quando Maria foi para a casa de Isabel, Isabel estava grávida de 6 meses. Assim que Maria chegou, o menino no ventre de Isabel tremeu, foi cheia do Espírito, ela foi cheia do Espírito, João no ventre foi cheio do Espírito, porque Maria havia entrado e a unção do Espírito de Deus visitou ali de uma forma muito especial Isabel. Isto foi no 6º mês da gravidez de Isabel. Maria ficou com Isabel até João nascer. A Bíblia diz que ela ficou por 3 meses na casa de Isabel. E então depois ela voltou com 3 meses de gravidez. Provavelmente foi nesse tempo em que ela contou tudo isso a José. João Batista nasceu. Maria deu continuidade ao período de gestação até que Jesus nasceu. Eles estavam em Nazaré, mas houve uma ordem para que houvesse um recenseamento. E então José e Maria desceram a Belém de Judá. Foi quando esse recenseamento foi uma ordem, então, do imperador, para que eles estivessem no lugar do seu nascimento ou da sua parentela. Por isso saíram de Nazaré, vieram até Belém, e por aqueles dias veio as dores de parto, mas não se achou lugar para Jesus nascer em nenhuma hospedaria. Então provavelmente ele foi para uma gruta, foi para uma estrebaria, num lugar onde os animais são cuidados, talvez na parte baixa de uma casa. Não havia lugar para eles na parte de cima, e então Jesus foi colocado ali naquele coxo, o lugar onde se coloca alimento para os animais. E Jesus foi colocado ali, de uma forma humilde. Foi visitado pelos pastores, que receberam uma visitação de que naquela noite, naquele dia, Jesus tinha nascido. E então o anjo indicou o lugar onde eles estavam, e encontraram Jesus na manjedoura. Essa visita foi a visita dos pastores, que encontraram José, encontraram Maria e encontraram Jesus. Por que o anúncio aos pastores? Porque há necessidade de testemunhas. Os pastores, depois que visitaram Jesus, proclamaram que o rei de Israel havia chegado. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Diga para o seu vizinho: Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Amém? Depois que Jesus nasceu, contou-se 7 dias, e no 8º dia, Jesus foi circuncidado. O pai e a mãe eram cumpridores da Torá,
eram cumpridores do judaísmo, cumpridores da consciência religiosa que eles tinham na época, e tudo o que eles fizeram, fizeram de forma perfeita. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, conforme a ordem que Deus havia dado a Abraão. Veja que Jesus não nasceu num lugar qualquer, mas nasceu num lugar onde havia temor à palavra de Deus. Então no 8º dia, Jesus fora circuncidado, que é um corte no prepúcio, no órgão sexual masculino, que é um sinal de aliança do povo judeu, ao 8º dia. E depois deste dia, tinha de se esperar mais 33 dias, quando a mulher seria livre do que era chamado de imundícia. Ela tinha que ser purificada. Então, contando 7 dias, mais 33 dias, 40 dias, ao se cumprir os 33 dias, o menino primogênito deveria ser apresentado no templo, lá em Jerusalém. E naquele dia, então no 40º dia, ou no final de 33 dias, depois dos 7 dias em que ele fora circuncidado, no total 40 dias, a família tinha que apresentar uma oferta. Uma família de posses podia ofertar um cordeiro, mas uma família pobre, no lugar do cordeiro, que não tivesse dinheiro para comprar um cordeiro, podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos. E qual foi a oferta de José e Maria? 2 pombinhos, porque eles eram pobres. Jesus nasceu numa manjedoura. A oferta que eles apresentaram foi de acordo com seus recursos, com o que eles podiam. Estavam longe da sua terra, de Nazaré a Belém, uns 110 quilômetros, e estavam ali esperando os 40 dias para que pudessem então oferecer o sacrifício por Jesus. Belém ficava perto de Jerusalém, então eles não puderam voltar para Nazaré. Durante os 40 dias tiveram de se arranjar por ali mesmo e apresentar o sacrifício, 2 pombinhas, como sacrifício pelo nascimento de Jesus, o primogênito. Cumpriram toda a lei, tudo certinho, tudo de acordo conforme a Bíblia determinava que eles assim fizessem. Terminado este período, os 40 dias, voltaram para Nazaré e ficaram lá um determinado tempo. Passou um pouco mais de tempo, talvez um período de 2 anos, mais ou menos 2 anos, então eles recebem a visita do que alguns chamam de magos do Oriente, os reis magos, 3, não se sabe exatamente quantos, mas eles foram orientados não pela astrologia, mas pela astronomia. Quando olhamos para os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. De alguma forma, eles foram orientados por uma estrela de que o Redentor havia nascido, e de acordo com esta orientação, eles chegaram no território de Israel e consultaram acerca do menino que viria a ser o rei dos judeus. E essa notícia chegou aos ouvidos de Herodes. O Herodes era rei da Judeia. E quando ele ouviu, gente, nasceu o rei dos judeus, mas o rei dos judeus sou eu. E então o que aconteceu? Um homem que já tinha mandado matar a mulher por medo de traição no seu governo. O homem que já havia matado 3 filhos por medo de que os filhos tomassem o seu lugar. De repente eles ouvem falar que um rei nasceu. Então eles chamam secretamente esses magos do Oriente e dizem: escuta, vocês vão nessa direção, na direção de Belém, porque eu fiz uma consulta com os estudiosos da Bíblia, das Escrituras, e é uma promessa de que o rei dos judeus viria de Belém de Judá. Então é naquela direção que vocês vão. Jesus já não estava mais em Belém, já tinha voltado para Nazaré. Eles não foram na direção de Belém, mas foram na direção de onde apontava a estrela, mais ou menos num período de 2 anos. E viram Jesus não mais na estrebaria. A Bíblia declara que viu Jesus na casa. Jesus provavelmente já estava em Nazaré. E então levaram incenso, ouro e mirra.
e adoraram a Jesus. Herodes esperava que os magos fizessem o mesmo caminho e anunciassem a Herodes onde estava o menino. Porque Herodes havia mentido, havendo dito: eu quero saber onde ele está, porque eu quero adorá-lo também. Mas na verdade a intenção dele era matar Jesus. Mas os magos receberam uma orientação divina para que não voltassem pelo mesmo caminho e voltassem para a terra por um outro caminho. Herodes ficou furioso e então ele pensou: bom, mais ou menos de acordo com o que os magos disseram, o menino já deve ter 2 anos. Então ordenou que na região de Belém, até uns 16 quilômetros, matassem todos os meninos. E isso aconteceu. Mataram todas as crianças de 2 anos para baixo, na região de Belém e região. Imagina, queridos, que caos. Onde essa história se repetiu? Nos dias de Moisés, quando o faraó mandou matar todos os meninos com medo de que houvesse um libertador. Moisés era um tipo de Jesus, até que o verdadeiro Senhor e Messias e Salvador vem e Deus o livra. Quando os magos vão embora, Deus fala com José. Deus já havia falado com José em sonhos da primeira vez, dizendo: não temas receber Maria, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Agora Deus fala com José de novo em sonhos, dizendo: olha, Herodes vai procurar matar o menino, então fuja para o Egito, em cumprimento a uma profecia em Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz: do Egito chamei meu filho. E aí você fica pensando, com que recursos José e Maria podiam então ter saído de Nazaré, eram pobres, e viver numa terra estranha? Deus, diga o seguinte: Deus é Deus de toda provisão. O que os magos levaram para Jesus? Provisão. Amém? Como eles poderiam ficar no Egito até que Herodes morresse? Houve provisão de Deus. Deus cuida de todos os detalhes, prepara uma estrebaria quando não há lugar nos hotéis ou nas casas. Revela-se em sonhos a José para preservar a família. Cuida de uma moça, Maria, onde não há menção de pai ou de mãe, mas há todos os detalhes para que então o Salvador pudesse ser guardado e provido de toda forma, de maneira que a violência de Herodes não chegou à casa de Jesus. E Jesus então ficou lá no Egito até o período da morte de Herodes. Em que ano que Herodes morreu? 4 antes de Cristo. E aí você pensa, como Herodes morreu 4 anos antes de Cristo, se ele estava vivo na época de Jesus? Na verdade, Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. Herodes morreu 4 anos antes de Cristo. Então, provavelmente, Jesus tinha esses 2 anos, 3 anos, quando Herodes morreu. Há um erro no nosso calendário. Então, quando você vê que Jesus morreu com 33 anos, na história, ele morreu no ano 29 depois de Cristo, para fazer o desconto desses anos confusos. Amém, queridos? Mas de maneira que Herodes morreu, mas Jesus estava vivo. No lugar de Herodes veio o seu filho, Arquelau. E então José volta para a região da Judéia, mas teve receio de se estabelecer na região de Belém, onde Jesus havia nascido. E por divina revelação, de novo Jesus fala com José para que ele pudesse se estabelecer em Nazaré. Voltar para a região de Nazaré para que se cumprisse a profecia que disse que Jesus seria chamado Nazareno. Amém? Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E então, voltando Jesus para Nazaré, depois de todos os livramentos e depois de toda a provisão que ele havia recebido, lá ele se estabeleceu com segurança. Aos 12 anos,
ele vai para o templo, conforme era costume, visitar Jerusalém em todas as festas, especialmente na festa da Páscoa ou dos tabernáculos, de ano após ano após ano, até que aos 12 anos, quando o menino estava mais ou menos sendo introduzido na fase adulta, Jesus se perde no templo, os pais se perdem dele, e quando os pais vão atrás de Jesus, que conversam com ele, Jesus diz: escuta, por que vocês estavam me procurando em tantos lugares? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Por que me procuraram aqui? Por que me procuraram ali? Vocês não sabiam que o centro da minha vida, que o centro do meu coração é a casa do Pai? E assim Jesus viveu toda a sua vida, com seu coração ligado ao Pai Celestial, mas submisso a José, submisso a Maria, submisso a uma família que fez de tudo para guardá-lo, para preservá-lo, a fim de que se cumprisse na vida de Jesus o propósito maior, para que então, aos 30 anos, que era um período em que um sacerdote começava o seu ofício, Jesus, aos 30 anos, começou o seu ministério. Tudo que Jesus cumpre em sua vida é profético. Tudo que ele cumpre é de acordo com uma vontade perfeita. E então, aos 30 anos, quando um sacerdote tinha uma autoridade para começar o seu ministério, Jesus começa o seu ministério havendo uma bagagem, a palavra de Deus dentro dele, sendo ele próprio a palavra de Deus. E então, nos últimos 3 anos da sua vida, ele cura, ele ensina, ele ministra, ele é cheio do Espírito, ele é Deus, mas ele é um Deus que na terra abre mão dos seus atributos divinos para andar cheio do Espírito Santo. Por isso, toda a cura que ele realizou, não realizou na condição de Deus, mas realizou na condição de homem cheio do Espírito Santo. Curou, ensinou. Lá em Atos capítulo 10, versículo 37 diz acerca de Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, durante os 3 anos de ministério, ele andou por toda parte, cheio do Espírito, curando, ensinando, pregando, doando-se pelo outro, doando-se pela casa de Israel, abençoando os judeus, para que através da sua morte, ele pudesse então abrir o caminho da salvação para todos os gentios. Amém, queridos? Até que no período da Páscoa, para cumprir a palavra de Deus de uma forma completa, quando todos os judeus estavam imolando o cordeiro da Páscoa, Jesus estava sendo imolado como cordeiro pascal, lá naquela cruz horrenda. Provavelmente não de acordo com a tradição de que Jesus teria morrido numa sexta e ressuscitado no domingo, mas provavelmente tendo morrido no entardecer de uma quarta-feira, sendo removido da cruz antes do entardecer, ou antes das 18 horas, porque na quinta-feira seria a Páscoa, e se cumpriria em Jesus o que foi dito do sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim Jesus estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Amém, queridos? E então no finalzinho do sábado, no comecinho do primeiro dia da semana, quando as mulheres foram visitá-lo no túmulo, ele já não estava mais lá. 3 dias e 3 noites haviam se passado, e então ele ressuscitou. E na hora em que ele ressuscita, ele se torna autor da nossa salvação. Por isso que a mensagem do anjo Gabriel a Maria, e a mensagem do sonho que fora passada a José, ambos coincidem
de que Jesus seria o Salvador. Por meio dele, ele levaria os nossos pecados. E a única forma de poder levar os nossos pecados era vivendo uma vida sem pecados. E foi isso que Jesus fez. Nasceu do ventre de Maria, mas a semente era divina. Então ele era 100% homem por ter vindo do ventre de Maria, mas ele era 100% Deus, porque a semente era divina. A semente vem da palavra de Deus. 100% homem, mas 100% Deus. Mas para ser autor da nossa salvação, ele teria que viver uma vida sem pecados. E o livro de Hebreus nos fala que ele viveu uma vida que, embora tenha sido tentado em todas as coisas, mas viveu uma vida sem pecado. E não pecando, se tornou autor da nossa salvação. Lá na cruz, qual era o pecado do qual ele sofria? Não era o pecado dele, porque nunca havia cometido nenhum pecado. Mas lá na cruz, houve uma troca. Somente alguém isento de pecado pode absorver o pecado do outro. Por isso, quando Jesus foi castigado, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, eram os meus espinhos, espinhos que nasceram no jardim do Éden. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Pois bem, então a coroa de espinhos na cabeça de Jesus eram os espinhos que passaram a ser produzidos após o pecado do homem. Os chicotes nas costas, o castigo, o sofrimento, a opressão, era a minha opressão, era a sua opressão. E lá na cruz do Calvário há uma grande troca. Toda a nossa iniquidade, a nossa maldição recai sobre Jesus, mas também toda a sua pureza, toda a sua santidade, toda a sua salvação, toda a sua vida nos foi transmitida. É automático? Não. O anjo havia dito: eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria. Quando se torna de grande alegria para mim e para você? Quando essas boas notícias do Evangelho nos são transmitidas e são recebidas no nosso coração pela fé. Então, quando compreendemos a mensagem do Evangelho, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, passa a ter valor, passa a ter validade na minha vida e na sua vida. Não é automático. A salvação não é automática. Precisamos nos expor à mensagem das boas novas. E então, quando o nosso coração se abre a essa mensagem do Jesus que veio nesse contexto de pobreza, de simplicidade, de medo, de opressão, de angústia, mas prevaleceu no meio de todo o perigo, para que se cumprisse todo o propósito de Deus por amor a mim e por amor a você. Então essa é a história da salvação. Essa é a história de um Jesus que nasceu dessa forma, viveu de uma forma perfeita, mas morreu no meu lugar, a minha morte, e morreu a sua morte, morrendo no período da Páscoa, provavelmente nascendo não no período de dezembro. Estamos aproveitando o dia de hoje apenas por causa da nossa cultura, mas provavelmente ele tenha nascido no período da festa dos tabernáculos, entre setembro e outubro. Mas por que estamos falando isso agora? Porque estamos nos contextualizando dentro da nossa cultura para trazer o entendimento. E não importa para nós se foi setembro, ou outubro, ou dezembro, ou março, ou abril. O que importa é que ele nasceu, o que importa é que ele viveu uma vida perfeita, e o que importa é que ele morreu no meu lugar e no seu lugar. A ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, queridos? Ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. E a palavra de Deus nos diz, 1 Timóteo 2, versículo 5, que Ele é o único mediador
entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque Ele continua sendo homem. Porque Ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Ele continua sendo o homem de corpo glorificado, como Ele ressuscitou, glorioso, maravilhoso. De maneira que há um homem lá nos céus e há um Deus aqui na terra. Qual Deus que está aqui na terra? É o único Deus. Não existem vários deuses, é o único Deus. Mas o Deus Pai está no trono, Deus Filho à direita de Deus Pai e Deus Espírito Santo em nós. Então o Espírito de Deus habita na igreja. O Espírito de Deus se move no meio da igreja. Então Deus se move na igreja. E Jesus é Deus e Ele intercede por nós. A palavra de Deus compartilha de que Ele intercede por nós. A intercessão de Jesus por nós, sendo Ele o único mediador entre Deus e os homens. Então hoje nós gostaríamos de receber não mais o menino Jesus, porque o menino Jesus já cresceu, já se fez homem, já morreu na cruz e Ele já ressuscitou, e Ele está vivo em nosso coração. Queremos adorá-lo, queremos nessa hora ficar de pé para adorá-lo, para renovar a nossa comunhão com Ele. Quero chamar os músicos. Queremos renovar a nossa comunhão com o Senhor, e queremos que as pessoas que passam pela nossa vida possam conhecer a Jesus, não somente o Jesus histórico da manjedoura, que é lembrado apenas neste tempo, mas o Jesus que está vivo e que pode de fato transformar todas as histórias e todas as experiências na nossa vida. Põe a mão no seu coração nessa hora. Comece a convidar Jesus para ter uma experiência mais profunda com Ele. Faça a sua oração pessoal. Convide o Senhor para uma nova relação, para uma nova caminhada com Ele. Ó Jesus, quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque todo o cenário da vida de Jesus foi tão bem cuidado, tão bem elaborado, tão bem desenhado. Quantos livramentos o Senhor livrou o menino Jesus de tantos perigos, de tantas situações difíceis do ponto de vista humano, mas a luz prevalece sobre as trevas. E foi assim durante o crescimento de Jesus, durante a sua fase adulta, até que Ele pudesse então cumprir o perfeito propósito da sua vida, de se entregar por nós, naquela cruz de dores, no período da Páscoa. Senhor, obrigado. Hoje o nosso coração se abre, hoje o nosso coração se enche de gratidão e de alegria, porque reconhecemos que as boas notícias, como isso foi anunciado a Maria e como isso foi compartilhado a José, são boas novas que trazem alegria ao nosso coração. Por isso te adoramos, Jesus nosso Senhor, Pai Celestial, ó Divino Espírito Santo, vem Senhor, para renovar a nossa aliança contigo, em nome de Jesus. Eu queria que você desse a mão para o seu irmão, nesta hora em que estaremos adorando ao Senhor. Graças a Deus, Jesus até então era o unigênito Filho de Deus. Até então Jesus era o único Filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, até então era unigênito, único Filho,
Mas quando Ele ressuscita, Ele manda uma mensagem dizendo: vai dizer aos meus irmãos que eu vou adiante de vós, encontro vocês lá adiante. Diga aos meus irmãos. Então Jesus deixa de ser o unigênito para ser o primogênito, o primeiro de muitos e muitos irmãos. Então que Jesus é nosso agora, nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito. Ele abriu o caminho da ressurreição. E nós estamos trilhando, e nós estamos seguindo, e havemos de estar com Ele, e havemos de beijá-lo, e abraçá-lo, e adorá-lo, e vê-lo como de fato Ele é, porque somos irmãos dEle. Vamos adorar.